Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Crematório Plano Funerário Grupo Resende, Disco Cerveja Santa Rita, Ferragem Neon Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho. Produção e apresentação Laurolino dos Santos e Família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Antídio Andrade de Carvalho, reitor e pároco de São João Bosco. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. O Salmo 18. Caríssimos ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos. Participando com vocês, Padre Nélio. No amanhecer do sábado, vamos sempre ao coração de Nossa Senhora. Isabel a saúda, bem-aventurada, porque acreditou que foi dito da parte de Deus. E Lucas escreve quanto aos fatos, ela meditava sobre eles, trazia-os ao coração. Este final de mês de setembro, na força da palavra de Deus, queremos que nem Nossa Senhora ouvir a mesma palavra bem atentamente, torná-la praticável em ações simples do dia a dia que edificam o reino de Deus. O sim e o faça-se, ensinados por Nossa Senhora, nos ajuda a caminhar na vida como peregrinos da esperança. E assim, junto à liturgia do 26º domingo do tempo comum, sob a ótica da máxima, a fé sem obras é morta, São Tiago continua exortando os fiéis a praticar a justiça, a paz e a caridade. Deste modo, a leitura de hoje, segunda também de Tiago, ao dizer a ilusão que é a riqueza material, aponta como prova de justiça do rico relação tanto ao pobre quanto a Deus. Preciso ter corações generosos que despertem as mentes para a prática do bem e da caridade. A leitura primeira do livro dos Números é sinal do movimento profético que é despertado por Deus em Israel. Deus age como e onde quer. O homem não deve monopolizar sua ação. A expressão "quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta" é o ponto de interseção desse texto, um evangelho que não está contra Jesus, está a seu favor. Os discípulos queriam proibir um homem de expulsar o demônio somente porque ele não seguia ao Senhor. Deus é livre e não devemos cair na tentação de tentar enquadrá-lo em estruturas, conceitos e realidades às quais ele transcende. Necessário abrir-se à ação de Deus e deixá-lo conduzir nossas vidas. Não se aprisiona a palavra, nos lembra São Paulo, ela não está algemada, está ao nosso alcance, próxima da boca, muito próxima ao coração. E assim com os textos de hoje, primeira leitura e Evangelho, vamos entendendo que Deus age no meio das pessoas, usa-nos para instrumentos do seu reino, se serve, como fez ao longo da história da salvação, de muitas lideranças, homens e mulheres servidores da palavra, bebendo de sua graça, de sua misericórdia. Por isso, firmes com a leitura de Ezequiel, homens e mulheres da esperança, pedindo ao Senhor que ponha em nós o seu Espírito, para que assim vivamos intensamente o amor de Deus, servindo em gestos que edificam. Como disse Jesus no Evangelho, até um copo d'água dado, porque somos de Cristo, não ficará sem a recompensa.
Ele propõe a conversão do coração para o bem, para a força da vida e a sua dignidade. E nos ensina, nos educa por sua palavra que é preciso abrir-se ao seu amor e servi-lo em gestos que edificam o dia a dia da vida. Assim, pelo programa, sua equipe que o prepara, a rádio que nos acolhe, continuamos emanados com Dom Valdemar, a tantos que pedem orações, passam momentos difíceis, enfrentam um calvário. Também lembramos dos agradecidos de volta e meia. A ação de Deus manifesta a sua força, sua graça e sua bênção sobre nós. Quantas conquistas, quantas batalhas, quantas vitórias. Celebremos com muitos o dom da vida, recordando amanhã os arcanjos São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Peçamos aos anjos que possamos de fato estar na presença do Senhor para adorá-lo sempre mais em espírito e em verdade. Que bom que Ele deu, Senhor, uma ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Sintamos a mão de Deus a nos conduzir e a partilhemos em atos que significam a força de uma vida. Então, com você que reza no programa conosco, por tantos que pedem nossas orações, passam aí seus momentos difíceis, como também o luto, continuamos emanados na escuta e na prática da palavra de Deus. Que o amor de Deus continue sendo derramado em nossos corações. E Paulo nos lembra que a esperança não decepciona. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, medianeira de todas as graças, modelo de si, do glorioso São José, dos santos apóstolos, trazendo Santa Rita de Cássia, São Sebastião, dos outros santos e santas de Deus, dos santos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, a toda a equipe que prepara o programa, a rádio que nos acolhe, a você na sua casa, ao seu coração, com suas intensas necessidades, com alegrias e esperanças, mandando nosso abraço também ao grupo do Terço dos Homens, lá da paróquia de Santa Rita de Cássia. Na próxima segunda celebra mais um ano de caminhada, se não me engano, 14 anos perseverando na oração do Santo Terço, o grupo do Terço dos Homens, lá de Ritápolis, minha terra natal. Que a bênção se estenda a todos e nos renove para a coragem do caminho. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade no programa. A todos um abençoado final de semana. Escutemos a palavra e a pratiquemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 14 de setembro, exaltação da Santa Cruz. Ouvintes do programa A Voz da Paróquia de Dom Bosco, Senhor Lauro Lino e família estão à frente desse programa há muitos e muitos anos. E com firmeza, todo final de semana, estão levando ao ar esta programação. E hoje a igreja celebra esta festa bonita, especialmente aqui na nossa região, onde celebramos o Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Hoje, na paróquia, santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, grande festa em homenagem à exaltação da Santa Cruz. Através da cruz de Cristo, do seu sacrifício, da sua paixão e morte, vem para nós a ressurreição. Vem para nós a vitória. Vemos no Evangelho que vamos ouvir a partir de hoje à tarde, que Jesus
ele se retira com os 12 apóstolos para uma região distante do seu país. Vai lá para Cesareia de Filipe. E ali Jesus queria fazer uma pergunta importantíssima para os discípulos. E fez: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas andam dizendo que eu sou? Aí eles dão opiniões diferentes, mas ninguém acerta. Aí Jesus pergunta para os discípulos, e São Pedro, como era o líder, São Pedro, o que poderíamos dizer, é o Papa, é o primeiro Papa, é aquele que responde de modo oficial pela Igreja, e São Pedro já cumpria essa missão. São Pedro, de uma maneira iluminada pelo Pai, através do Espírito Santo, confirma que Jesus é o Messias, é o enviado do Pai, o ungido do Pai, aquele que foi enviado a este mundo, que se fez homem pela força do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria. Ele nasce, cresce, aos 30 anos Jesus começa a pregar, vai ensinando às pessoas como viver, ensinando o caminho de Deus, mas tudo que Jesus falava, a maioria dos ensinamentos de Jesus, não foi aceito pelas autoridades religiosas do seu povo, do povo judeu. E aí então, eles perseguem Jesus constantemente. Os doutores da lei, os fariseus, saduceus, perseguem Jesus o tempo todo. E Jesus afirma para os discípulos: olha, o Filho do Homem, Jesus se chamava de Filho do Homem. O Filho do Homem, que sou eu vou sofrer muito. Eu vou ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei. Eles vão me matar, vão me sepultar, vão matar, sepultar o Filho do Homem. Mas, no terceiro dia, Jesus, o Filho do Homem, vai ressuscitar. Ressuscitar significa vitória sobre a morte. Ninguém vence a morte. Só Jesus venceu e vence. E Nossa Senhora também, Deus deu a ela a graça de vencer. Então, Jesus, depois de falar tudo isso, São Pedro, ele, numa falsa modéstia, quer preservar Jesus desse sofrimento. E diz para Jesus: mestre, que essas coisas não te aconteçam. Começou a repreender Jesus. E Jesus fala: Pedro, Satanás, afasta-se de mim, porque você não está pensando as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Os homens, nós, homens, mulheres, principalmente do nosso tempo, não estamos dispostos a enfrentar lutas, não estamos dispostos a grandes obras. O ser humano se tornou um ser humano fraco, onde não existem hoje pessoas fortes, tão fortes assim na fé, como existiam no tempo de Jesus e em várias outras épocas. Hoje nós vamos ver as pessoas trocando de religião,
a troco de nada, mudando e não assumindo a sua cruz. Hoje, uma grande parte das pessoas não querem carregar a cruz. Reclamam o tempo todo da cruz, não é? E o ser humano tudo faz para fugir da cruz, fugir da luta, fugir da dor e buscar o prazer. E Jesus diz, em outras palavras, quem foge da luta, quem foge da batalha, quem foge da cruz, então essa pessoa vai perder a vida. Mas quem abraça a cruz pelo amor, pelas boas obras, consegue salvar a sua vida. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê força para enfrentar as dificuldades da vida, sobretudo no quesito fé, para que possamos colocar a nossa fé em prática e assim, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Jesus nos dê ao final da nossa vida a salvação eterna. E Deus possa nos dar essa graça de receber dele a felicidade eterna, de estar felizes lá no céu com ele para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Eu sou o Padre Carlos, salesiano e vigário do Santuário de São João Bosco. Nesse 24º domingo do tempo comum, o Evangelho nos apresenta uma pergunta que Jesus faz a seus discípulos. A princípio, essa pergunta pode parecer estranha, afinal, os discípulos já estavam com Jesus há algum tempo. No entanto, ele decide perguntar: o que dizem os homens que eu sou? As respostas são variadas. Alguns dizem que ele é Elias, outro um profeta. Essas respostas refletem o que as pessoas daquela época pensavam e ouviam sobre Jesus. Da mesma forma, se hoje perguntássemos a nossos parentes e amigos quem é Jesus, ouviríamos respostas parecidas, algumas corretas, outras incompletas. Mas o ponto central aqui não é esse. Jesus não estava apenas curioso sobre o que os outros pensavam. Ele sabia que havia uma compreensão errada sobre sua identidade, e isso o incomodava profundamente. Então, Jesus vai além e faz uma pergunta direta aos seus amigos que já caminhavam com ele há algum tempo. E vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro, em nome dos discípulos, responde: tu és o Messias, o Filho de Deus. Essa resposta agrada a Jesus. No entanto, quando ele começa a explicar que deveria sofrer, ser rejeitado e morrer, os discípulos, em especial Pedro, não conseguem compreender. Pedro, inclusive, tenta repreender Jesus e a resposta do Cristo é firme: afasta de mim, Satanás. Essa reação de Pedro nos ensina algo muito importante. Mesmo caminhando com Jesus, podemos ter uma visão distorcida de quem ele realmente é e do que ele veio fazer. Por isso, hoje, é essencial refletirmos sobre essa situação. Será que temos nós, em nossos dias, compreendido plenamente quem é Jesus? Jesus nos oferece 3 critérios claros para segui-lo, que nos ajudam a entender melhor a sua pessoa e sua missão. Renuncia a si mesmo, toma sua cruz e segue-me.
O primeiro critério, renuncie a si mesmo. Significa, em palavras simples, deixar de pensar em nós mesmos. Devemos abrir mão do egoísmo, de passar a considerar o bem do outro. Jesus nos ensinou a amar. Esse amor é doação. Ele deu sua vida por nós. E isso é a maior prova de amor que podemos imaginar. Para conhecê-lo de verdade, é preciso quebrar os laços do egoísmo e aprender a amar como ele amou. O segundo critério é tomar a sua cruz. Muitas vezes, pensamos que isso significa apenas suportar os sofrimentos da vida de forma passiva. Mas não é isso. Tomar a cruz significa unir-se a Jesus em seu sacrifício. Viver o amor de forma tão profunda que sejamos capazes de nos sacrificar pelo bem do outro. Não se trata apenas de suportar o peso da vida, mas de transformar nossas vidas em um ato de amor, assim como Cristo fez. E por fim, terceiro critério, segue-me. Seguir a Jesus significa consagrar nossa vida ao serviço do próximo, vivendo intensamente o amor que ele nos ensinou. Não basta apenas dizer que amamos a Jesus ou que acreditamos em sua causa. Precisamos viver o que ele nos ensinou. Conhecer Jesus de verdade é fazer com que seu amor se torne presente em nossas atitudes diárias, no cuidado com os que estão à nossa volta. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, dizer que Jesus é o Messias é fácil, mas viver como ele nos ensina, seguindo os seus passos, é o verdadeiro desafio e a nossa meta de vida. Que nesse domingo possamos refletir sobre esses 3 critérios e nos perguntar verdadeiramente, para mim, quem é Jesus? Um bom domingo, uma boa semana para vocês, que essa pergunta de quem é Jesus possa inquietar seu coração, a fim de que você se disponha a mergulhar mais nesse mistério tão bonito da pessoa e da entrega de nosso Senhor Jesus Cristo por nossa vida. Abençoado domingo, bom dia para todos vocês, queridos ouvintes. E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Mary e Dona Sueli, ao Daniel e Bruno Mazona, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio de transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.